Bora! Uhul!
Vamos. Hello, essa história começa uma caçadora procurando as mais de Buda diariamente, mas chegou uma árvore de vale. Acho que você não vai conseguir. Por que tá falando que é? Por que tá falando isso? Eu sou a árvore clara. Ah, você vai. Aí vai conseguir. Você chegou. Na aldeia de Folha. Na verdade, um dragão ele queria destruir essa cidade. Eu falei, ele tirou fruto daqui.
E ele, o Draco só queria ficar na festa dele. Agora ele foi chamando os amigos dele para destruir o jeito que ele tá fazendo isso. Mas castelo falou que ele não vai seguir. Agora eu sei. Agora ele e o dragão tentando fogo nele. Mas ele só que ele tinha um poder mais querido de todo dragão tem. Ele destruir todos eles. Agora falei as últimas palavras. Eu quero ser Vingador. Ele foi jogando tão legal, mas eu não conseguia, porque ele voava até eles cortarem a cabeça dele. E só uma brincadeira, gente. Um beijo, um abraço. Fui! Agora vamos chamar. Foi muito bom. Muito bom, mas amei eu amei esse caraca. Bora. Saindo do teatro. Acho que eles foram pra lá, eu acho. Bem-vindo ao departamento. Nós temos. Acho que não vai dar certo. Vai dar certo, claro que vai dar certo. Olha, é céu. Não. Ufa. Que eu não posso fazer dois. Vamos lá.
totais. Aí, nada que qual que você vai escolher, pô? Qual que você vai escolher? Eu vou escolher a você escolher o 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Como é que deixa eu ver? 1, 2, 3, 4, 5. Paga 5. Barato, então toma. Boa venda com o mais. Tchau, tchau. Saída do depósito.